Bom, eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? E falar sobre isso aí, né? Que os motivos pelos quais o meu green card foi reprovado. E eu quero falar um pouquinho que tentar ser rápida, né? Meu irmão é cidadão americano. Ele fez o pedido do green card pra mim em 2007. E aí, passaram-se 3 anos. Eles me mandaram uma carta da imigração, né? Falando que o processo estava lá e tal, tinha que aguardar e tal. Depois disso, gente, de 2010, né? Que eles mandaram essa carta. Só em 2022 que eu recebi um e-mail da imigração pedindo a documentação. Ele tem todo um step, assim, que tem que ir enviando. Aí eu enviei toda a documentação minha, dos meus filhos, do meu irmão. Meus 2 filhos mais novos estavam incluídos no processo comigo. O mais velho não, porque ele já nasceu lá. Então mandei tudo, em contatos do meu irmão, comprovando renda, enviei tudo. Foi tudo aprovado, não teve problema nenhum, não pediram nada mais, foi tudo certo. Lembrando que toda certidão tem que ser de inteiro teor, não pode ser certidão normal, tive que pedir minha, dos meus filhos, do meu irmão, tudo de inteiro teor. E aí, depois que eu enviei toda a documentação e foi aprovado, 3 meses depois, que eles mandaram um e-mail falando que foi tudo aprovado. Porque eles não checam na mesma hora, não, né? Agora, em 2025, em março, que eu recebi, né, lembrando que eu seguia o Visa Bulletin, que todo mês sai, tá? Quem tá em processo de green card aí e não sabe, pode acessar aí Visa Bulletin, que todo mês sai com as datas de prioridade. A primeira tabelinha é para quem vai ser chamado para entrevista, a segunda tabelinha é para quem vai ser pedido a documentação. Então eu tava sempre seguindo esse Visa Bulletin. E aí, em março, eu olhei, vi que ultrapassou a minha data, que a minha data era 25 de novembro de 2007, então tava na data de janeiro de 2008, eu vi que ultrapassou a minha data, eu falei, vou ficar atento no meu e-mail, que eles vão me mandar e-mail. 10 dias depois, eles me mandaram e-mail agendando a entrevista no consulado do Rio de Janeiro. Né? Todo mundo que mora no Brasil faz no Rio de Janeiro entrevista do green card. E aí, marcado dia 20 de junho. Como eu moro em Minas, eu fiz o exame médico em BH, né, mais perto. Depois eu fui pra entrevista no Rio. E aí, o que pegou nessa entrevista? Não foi o tempo que eu passei nos Estados Unidos, não foi deportação que eu já fui. Eu não fui pega lá dentro dos Estados Unidos deportada. Eles me voltaram do aeroporto, porque eu ultrapassei a permanência, né? Vim no Brasil passear, porque eu tenho passaporte italiano. E quem tem passaporte italiano só pode ficar nos Estados Unidos 3 meses, 90 dias. Passou disso, tá ilegal do mesmo jeito, né? Então eu tenho passaporte italiano, fui com ele, ultrapassei a permanência e ao retornar, vim no Brasil passear, ao retornar eles descobriram e me voltaram do aeroporto. Então, gente, não foi isso que pegou. Não foi esse o problema, porque isso já tem muitos anos, né? Eu vim embora dos Estados Unidos em 2006. Nunca mais eu voltei lá. Então, tipo, eu já paguei a minha pena, né? Então, assim, agora o que acontece? Enquanto eu esperava por esse green card, né, pelo processo, eu tentei visto 2 vezes. A primeira vez, ok, eu fui lá com meu passaporte brasileiro, tentei, foi negado, óbvio, né, que eles não vão dar visto pra uma pessoa que já foi retirada, né, extraída do aeroporto, como eles falam, não vão, que já morou lá, que tem um histórico lá de trabalhar legalmente, não vão. Então, foi negado. A segunda vez, em 2018, eu resolvi tentar visto de novo. Eles estavam dando mais visto nessa época. E aí, uma pessoa, que eu paguei pra me orientar, né, tem muita gente que faz isso, me incentivou a tentar o visto com o meu passaporte italiano. E eu sei, gente, eu falei com ela, passaporte italiano não precisa de visto pra entrar nos Estados Unidos, não tem lógica. Não, mas vai, não sei o que e tal, fui. A mulher lá que me atendeu não quis nem saber de nada. Ela já viu logo a minha história, né? Bateu lá, sai tudo, não adianta esconder nada, porque tá tudo lá. E aí ela alegou ainda que o meu visto foi negado porque eu estava tentando visto com fraude e eu estaria inadmissível permanentemente para entrar nos Estados Unidos. Porque eu tentei visto com fraude. Só que, tipo assim, ou ela levou aquilo pro lado de que fosse uma fraude, ou ela não quis nem saber, né? Como assim? Uma brasileira tá vindo cá, aqui tentar visto com passaporte italiano, ela tentando me enrolar, ou não sei, né? Soou pra eles lá como que eu estava tentando visto com fraude. Então eu sabia que aquilo ali podia pegar na hora de fazer o green card, porque, gente, o green card ele não é 100% garantido. Não é que alguém ensinou pra você que você vai ter ele, não. É o cônsul que decide na hora da entrevista. Quando ele analisar toda a sua vida, toda a sua situação lá nos Estados Unidos, com relação aos Estados Unidos, ele vai decidir se você está apta ou não. Então ele analisou toda a minha situação ali e tudo ok, até chegar nesse ponto aí. Quando chegou nesse ponto, ele falou assim, infelizmente, eu não vou poder te dar o green card agora, porque você tentou visto com fraude. Aí eu falei com ele assim, não é que eu tentei visto com fraude, é que eu tenho passaporte italiano, e eu fui tentar visto com ele, e eu acho que eles entenderam mal que eu estava tentando, né, com fraude. Aí ele falou assim, ok, eu vou te dar você vai ter que fazer um waiver, que é o pedido de perdão. Né? E o meu advogado falou ainda que eu dei sorte dele me dar essa oportunidade ainda, porque ele poderia ter negado ali de cara, você nunca mais, acabou. Né? Ele falou, vou te dar um waiver, você pode fazer, né, esse processo de waiver, e aí retorna pra, né, tentar novamente. Então, gente, por esse motivo que o meu green card foi negado, tá? Porque eu tentei visto com o meu passaporte italiano e não podia, não deveria ter feito isso, tá? A deportação não foi o que pegou, o tempo que eu fiquei lá não foi o que pegou, o tempo que eu trabalhei, eu tive filho lá, nada disso, porque ele já tinha passado dessa fase, nada disso. Foi motivos, né? Seria motivos para ser negado, porque já tinha muito tempo que isso tinha acontecido, então eu já tinha pagado essas penas aí de não retornar aos Estados Unidos por, sei lá, 10, 15, 20 anos, né? Que é o tempo que eles pedem aí de ter que fazer esse perdão. Mas o que pegou foi eu ter tentado visto com o passaporte italiano. Né? Então, agora eu tenho que fazer um processo de waiver, pagar a taxa, né, desse waiver, que é $1.070, e pagar o advogado para trabalhar em cima aí. E eu não sei se eu vou fazer isso. Então, isso aqui é a história, o motivo pelo qual foi negado meu green card. E depois eu conto mais sobre o waiver, ou sobre o tempo que eu vivi lá, como eu fui, gente, eu já fui pelo México, longa história, e tem muita história aí pra contar.